19 de novembro de 2020, Evangelho no Lar, da Casa Espírita Eulália Nogueira. Boa noite aos irmãos que nos acompanham. Elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre, vamos agradecer por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, Pai, para a leitura, enlevo espiritual. Que possamos assimilar todos esses ensinamentos e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Estamos estudando o capítulo 1, Eu não vim destruir a lei. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem se contradizer se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada e a outra certa, porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava haver entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação e a muito de exclusivismo de uma parte e da outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual e em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão um mútuo apoio. Então, a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão, e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje, porque, cada uma examinando as coisas sob seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma luz nova se fez. A fé se dirigiu à razão. A razão não encontrou nada de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral, que as esmagará se quiserem resistir-lhes em lugar de a eles se abandonarem. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e trabalha os espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma era nova na humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve trazer às relações sociais inevitáveis modificações, às quais não está no poder de ninguém se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus.
Irmãos, há um conflito muito grande entre a ciência e a religião. E o causador é o próprio homem, devido à sua vaidade, o orgulho. Não consegue admitir o outro lado. Quem está do lado da ciência não admite o lado da religião, e vice-versa. Como todos nós já sabemos, a ciência estuda o material, o palpável, o mundo físico, a natureza, enquanto que a religião, o invisível, as leis de Deus, as coisas que não podemos ver. E trata-se de uma mesma coisa, leis imutáveis, leis de Deus. Enquanto o homem não admitir esses fatos, ainda haverá discordância. Mas está chegando o tempo previsto, em que ambas se unirão e os progressos serão favoráveis a toda a humanidade. E um exemplo que Allan Kardec nos traz através da doutrina espírita, que é filosofia, ciência e religião, que para obtermos a fé raciocinada, temos que refletir e tirarmos as conclusões de que a ciência regula as leis materiais do mundo corporal e a religião que regula as leis do mundo espiritual. Novamente, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre, vamos agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, Pai. O auxílio, a ajuda da espiritualidade maior que nos acompanha. Vamos pedir por todos os nossos familiares encarnados, desencarnados, desse de outras vidas, por amigos, por irmãos que não nos querem bem, por vizinhos que nos cercam, por todos os irmãos que estão hospitalizados nos asilos, presídios, creches, orfanatos, pelos irmãos em guerra, pelos irmãos que estão saindo dos seus países, por todos os seus filhos, Pai, do maior ao menor, em todos os planos, em todos os mundos habitados. Que a sua luz, a sua paz se faça presente a todos. Vamos pedir por nossa casa espírita, em todos os templos cristãos, a luz, a paz, a tranquilidade a todos que adentrem estes lares de paz. Que a espiritualidade maior envolva a todos, sempre. Vamos pedir também por nosso lar, mentalizando todos que estão conosco, os que fazem parte das nossas famílias, os nossos vizinhos, parentes, que todos recebam a tranquilidade e a paz para seguir em frente às suas trajetórias. Vamos pedir neste momento por nossas águas, águas que deixamos nas garrafas, nas jarras, que possam ser magnetizadas, energizadas em seu nome, Pai. Que ao bebermos delas possamos estar ingerindo a medicação necessária para os nossos males físicos e espirituais. Agradecendo por mais esta oportunidade, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão Mestre, nossa Mãe Maria, por mais esta oportunidade. Graças lhe damos, Pai, e que assim seja. Uma boa noite a todos.